Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Talk Além da Pele, um espaço criado para conversas reais, profundas e transformadoras sobre saúde, bem-estar e beleza. E para esse bate-papo tão necessário, eu tenho a alegria e o privilégio de receber uma grande amiga da vida e de profissão, doutora Keila Mereb. A Keila é minha colega de faculdade, nós nos formamos juntas na Universidade Federal de Goiás. Ela é ginecologista e obstetra, especialista em saúde da mulher. E tem sido uma voz ativa no reposicionamento da menopausa como um tempo de transformação e não de fim. Doutora Keila ajuda mulheres a viverem essa fase com mais dignidade, liberdade e amor próprio. Hoje, juntas, nós vamos descomplicar um pouquinho esse processo e te mostrar que a menopausa e beleza caminham sim lado a lado. Obrigada, Keila, por estar aqui, obrigada por aceitar meu convite e obrigada por fazer parte desse projeto Além da Pele. Obrigada a você, Ju. Que alegria estar com você, que é tão querida, uma amiga da vida. Da Já vida, se né, vão Keila? muitos anos, algumas décadas. 20 quantos Caminhando anos de formada? de 20... formada, já estamos fazendo 28, 28 né? anos, nem 28 anos, parece. de jeito nenhum. Nem temos idade para isso, né? Ai, Estamos atravessando essa fase, juntas. né? Juntas, em vários aspectos. Em vários Que bom aspectos. tendo você como minha dermatologista, linda, cuidando de Obrigada, mim. Keila. E agora a gente poder falar desse tema que é tão importante para tantas mulheres e que, ainda bem, que está se olhando mais para as mulheres nessa fase e proporcionando passar por esse tempo com mais alegria, mais dignidade, Mais leveza, né, beleza principalmente. e mais leveza, É. sem dúvida nenhuma. Me conta aqui, Keila, quais são os primeiros sintomas que a gente começa a sentir nessa fase? Os primeiros sintomas que a gente sente, talvez sejam sintomas que a gente nem percebe que estão relacionados à menopausa, né? Porque é um processo gradual. A menopausa mesmo, Ju, é um evento que seria a última menstruação. Mas tudo que cerca a menopausa é o que é mais importante para a gente. Então, esse período da perimenopausa, o período que antecede a menopausa propriamente dita, ele é marcado por alguns sintomas que incomodam, mas talvez a gente não consegue nomear, a gente não consegue identificar, que é uma alteração do raciocínio, da memória, o pensamento que às vezes se torna confuso, que é o que a gente chama de névoa cerebral, a mudança da textura da pele, a disposição no dia a dia, as emoções que ficam um pouco confusas, com uma tendência a gente ter sintomas mais depressivos. Então, tudo isso cerca o período da menopausa. E a mulher precisa estar atenta para perceber essas modificações e se cuidar de forma adequada. E existe uma idade, assim, uma média de idade, porque é claro que eu sei que não existe assim, uma idade, né, chave. Isso. Cada mulher entra numa determinada idade nessa fase, né? Perimenopausa, na Isso. menopausa propriamente dita. Mas existe uma idade que cerca? Sim, a gente fala que a menopausa ocorre comumente entre os 45 e os 55 anos de idade. Então, espera-se que a menopausa aconteça entre 45 e 55, mas ela pode acontecer a partir dos 40. Entendi. Então, somente quando ela ocorre antes dos 40 que a gente fala em menopausa precoce, o que não seria esperado. Mas o comum entre 45 e 55, sendo que esses sintomas que a gente começou a relatar começam mais precocemente. Então, a partir dos 40, a maioria das mulheres já tem algum sintoma que a gente pode correlacionar com a mudança hormonal dessa fase. Entendi. Então, existe algum fator que determina isso, que pode, por exemplo, retardar o início desses sintomas? Existe um componente que é genético, né, hereditário, Isso. mas existe algum outro fator que possa antecipar ou retardar o início desses sintomas? Isso é um pouco complexo, Ju. Assim, retardar a menopausa não tem como. Antecipar, a gente sabe que alguns tratamentos que afetam o ovário, como uma radioterapia, poderia antecipar, alguns bloqueadores hormonais com necessidade real de uso, e o tabagismo seriam fatores que poderiam antecipar, porque levam a uma falência ovariana mais precocemente. Mas não é intencional.
não se faz isso intencionalmente, antecipar. E para retardar, não, a gente não tem nada que poderia retardar a menopausa. Entendi. Então, esses sintomas a gente poderia classificá-los assim em blocos, né? Eu tenho um bloco ginecológico, né? Com Sim. um ressecamento, a diminuição da libido, um bloco dermatológico, O né? mais Com marcante ginecológico seria, na verdade, a alteração menstrual, alteração. que é o que chama a atenção das Aham. mulheres, e acompanhando a parte ginecológica, a sexualidade, que aí envolve desejo, resposta sexual, lubrificação vaginal, diminuição da elasticidade da vagina. Aí viria esse bloco dermatológico Que que é com ressecamento de incomoda pele, muito, flacidez, né, alteração de alteração de cabelo. cabelo, de unhas, né. Sim, Aí eu brinco que tem um bloquinho psiquiátrico também, sem né. dúvida alguma. Alteração do humor, alteração do sono, Isso. né. E que se falava tão pouco, e hoje a gente está dando mais atenção para o bloquinho psiquiátrico, Psiquiátrico, né? A certo. chamada aí névoa É. cerebral, né? As alterações Tá de vendo, eu já tinha até esquecido memória. dessa. Exatamente. O hormônio tá em dia, Ju. É por aí mesmo. Tá certo. Ju, e falando aí do bloquinho Dermatológico. dermatológico, por que que a pele sofre tanto nessa fase? Você percebe um tipo de envelhecimento mais específico na pele das mulheres nessa fase? Uma alteração mais específica da pele nessa fase da perimenopausa, da menopausa? O que que elas queixam? Quando você examina, o que que você percebe? O que você dá mais atenção nessa fase? É, eu acho que um dos primeiros sintomas, um dos primeiros sinais, né, na verdade, é o ressecamento cutâneo. Então a pele ela fica mais desidratada, a falta do hormônio ela causa isso. E não uma falta de hidratação só da pele. Então ela vem com os anexos também, né, dos cabelos, das unhas, né, os cabelos ficam mais opacos, mais quebradiços, a gente observa uma piora da queda de cabelo, né, principalmente nas mulheres que têm essa tendência genética, né, de queda Uhum. de cabelo. Muitas queixas das unhas, aquelas listrinhas das unhas, né, as estrias nas unhas, eu Uhum. brinco que isso é o cabelo branco da unha, né, Exatamente. é um envelhecimento, né, causado pela falta do hormônio. Então o ressecamento da pele dos anexos é sem dúvida, eu acho que um dos primeiros sinais que a gente observa na pele. E com o tempo a gente vai vendo a piora da flacidez, né. E Uhum. essa flacidez ela vem por uma conjunção de fatores. Primeiro, por um aumento do consumo do colágeno, né, o colágeno a gente vai perdendo colágeno. Existe um estudo que a gente perde cerca de 30% do colágeno nos primeiros 5 anos de perimenopausa. Olha, 30% é muita É coisa, muita né. coisa. Então essa perda do colágeno, ela culmina então com o aumento dessa queda, né, dessa flacidez, O que eu ouço, Ju, é a mulher falar assim: "Eu dormi de um jeito e e acordei acordei com de tudo outro. caindo", É. né. Mas por quê? Porque você tem reabsorção óssea, que sustenta, você tem perda de gordura facial, que sustenta, e você tem a piora da flacidez. Então é um derretimento, a gente vai sentindo desabar, É isso né, mesmo. a face. Então eu acho que esse não é um primeiro sinal, mas ele é de longe o que mais incomoda as mulheres nessa Concordo com fase, você. né. Então, e as rugas, né. Então essas ruguinhas vão se tornando mais profundas, mais evidentes, até pelo excesso de mímica facial, as caretas do dia a dia que a gente faz, né. Eu brinco que nessa fase a gente já começa a desenvolver a presbiopia também, então você já tem um movimento aqui É. glabelar, né, de enxergar uma letra pequena, uma dificuldade maior, então você aumenta esse movimento muscular que culmina, com a clivagem da pele mesmo em algumas regiões. Vão ficar marcas. Vão. Então eu acho que é isso, é uma, né, textura muda, lubrificação, a hidratação muda, as rugas aparecem, a flacidez e a falta da sustentação. E Acho que são os quais os principais. tratamentos, então, que você mais indica nessa fase? O que que elas mais procuram? O que que você mais indica? Porque talvez essas coisas não caminhem juntas. A procura É. seja exatamente o que ela precisa. A mulher hoje ela vem se tratando mais cedo, né. Então ela já chega no consultório, assim, com a queixa que mais a incomoda, que é realmente o desabamento, né, a flacidez, digamos Certo. assim.
E eu costumo abordar isso de uma forma mais minuciosa. Eu divido essa abordagem em quatro grandes pilares. Eu analiso os quatro grandes pilares. Então, eu analiso a textura da pele, a presença de rugas e os outros dois pilares que andam juntos, que são a falta de sustentação e a presença ou não da flacidez. Então, para textura de pele, é uma fase da vida que merece um skincare diferente. Então, a fase que eu preciso aumentar o poder de hidratação da pele, às vezes diminuir o uso dos ácidos. Eu preciso Uhum. caprichar numa fotoproteção, mas um filtro que entregue um pouco mais de valor, né? Assim, que tem uma função concomitante além de proteger, como hidratar, restaurar, né? Então, hoje a gente tem um arsenal enorme Que bom. de antioxidantes, né? Como a vitamina C, os peptídeos entram aí com ação regeneradora, os filtros com ação de proteção, o hialurônico com a hidratação. Então, a gente tem um arsenal enorme aí para trabalhar e melhorar a textura da pele. As rugas, eu acho que o uso da toxina ele é consagrado, é antigo e é perfeito, né? É a gente analisar eh, e entregar a naturalidade com a toxina, Uhum. né? Sustentação e flacidez, elas andam juntas. O que a gente faz para melhorar a sustentação? A gente ancora, a gente repõe onde houve perda, seja perda óssea ou perda do coxim gorduroso. Então, eu gosto muito do preenchimento com ácido hialurônico, em diferentes texturas, em diferentes nuances, né? A gente usa. Eh, E para a flacidez, a gente tem um arsenal enorme, né? A gente tem tecnologias que você pode associar com os bioestimuladores, dependendo da necessidade. A flacidez talvez seja onde eu perco mais tempo para explicar e para Uhum. mostrar para o paciente, porque eu tenho que entender se é uma flacidez mais profunda, se é uma flacidez mais superficial, se tem das duas, onde é que nós vamos Certo. agir primeiro, né, para que o paciente tenha uma resposta melhor. Então, para flacidez profunda, eu gosto muito do ultrassom microfocado, que é o Ultraformer. Uhum. Para flacidez, né, intermediária, eu gosto muito dos bioestimuladores. Aí, se é uma face que pede mais volume, eu vou usar um tipo de bioestimulador. Se é uma face que não pede volume, é uma pele mais fina, eu vou usar outro tipo de bioestimulador. Vou associar ou não Sim. com o Ultraformer, né? Então, isso depende Tecnologias e muito. injetáveis, então, ali. É. Então, o arsenal ele é enorme, Keila. É importante a gente ouvir e entender o envelhecimento. E Ju, você está falando e eu pensando aqui, né, que a atenção à mulher, em todas as fases da vida e especialmente nessa, ela é muito ampla mesmo. A gente precisa usar todos os recursos que a gente tem, então, as tecnologias, os medicamentos, os injetáveis aí na dermatologia, mas eu preciso pensar se essa mulher tem indicação de uma reposição hormonal que vai otimizar esses resultados. Você está falando e eu estou Com pensando certeza. que otimiza o estilo de vida dela, então uma qualidade de sono que afeta, a Alimentação. alimentação que é fundamental, a atividade física, o cuidado na prática da atividade É. física. Então é um conjunto, né? E a gente tem que entender o envelhecimento também, né? É Isso. engraçado isso. Você observa que tem peles, por exemplo, a pele europeia, né? Uma pele mais fina, aquela pele Uhum. mais fininha, mais clarinha. Ela envelhece murchando, já observou? É, Parece uma é isso maracujazinha, né? Vai mesmo. murchando. Então, assim, a necessidade ali é diferente. A pele brasileira, né, digamos assim, a gente envelhece pendurando, né? Talvez Então, uma pele assim, mais resistente, mas mais que perde a espessa. sustentação, né? Exatamente. Precisa de mais hidratação, já que a gente tem uma insolação É, maior, né? Fotoproteção. é. É Então bem até o interessante. jeito de envelhecer é diferente, né, entre as pessoas. Então a abordagem ela é muito individualizada. E para a Perfeito. gente entregar a naturalidade, que você sabe que é o que eu, assim, prezo e não abro mão, é preciso a gente entender a necessidade dessa paciente, né. É uma pele Exatamente. fina? É uma pele mais espessa? É um rosto mais magrinho? É um rosto mais cheio? Eu quero tirar volume ou eu quero entregar um pouco de volume? Né. E outra coisa que às vezes é muito negligenciada, qual é a queixa dela? O que que ela quer? O que que a incomoda, Porque às vezes a né? gente olha e eu penso que
isso ficaria bom. Mas não é isso que vai fazer bem para aquela mulher. O olhar atento É. de quem está cuidando, Você quer ver algo né? curioso? Às vezes a pessoa chega para mim com a queixa dessa gordurinha localizada aqui. E não adianta eu tirar a gordurinha. O que que eu vou fazer com essa pele que sobra aqui, né? Então a Exatamente. gente pode trabalhar aqui, mas se eu projetar um pouquinho o mento, por exemplo, né? Então a gente tem um resultado, né, muito legal. Então, por isso que é importante ouvir a queixa e não chegar com uma receita de bolo pronta Não para essa adianta paciente. transpor o que a outra fez, o que a amiga fez, É, olhar a beleza da amiga e falar: eu eu quero. quero. Nós somos únicas, É, né? com certeza. E saber se aquela face comporta aquilo que ela quer e Isso. deseja, né? Eu observo muito isso com os lábios. Agora tá, né? Graças a Deus está passando nessa Tá fase passando. do over, né? Mas a gente viu muito isso com os lábios. Às vezes a pessoa chega querendo preencher, querendo colocar volume, mas é uma face pequena, uma face delicada. E que por menos que você coloque, vai ficar muito evidente, Ju, eu tenho né? aprendido que nessa fase o que a gente precisa não é de transformação. A gente não precisa se tornar outra pessoa. A gente precisa realçar aquilo que a gente tem de bom, minimizar aquilo que incomoda, e a gente tem sempre que olhar a motivação para tudo isso, né? Nós somos mulheres e nós temos diversos papéis, diversas atuações, e a beleza talvez seja a manifestação daquilo que vai dentro. Então a gente precisa realçar, modificar sutilmente para que a gente sinta-se bem, por a Precisa gente mesma, melhorar, por né? a gente mesma, Exatamente, para a né. gente, né? Isso, Para a gente, com isso mesmo. certeza. Keila, e o que que as mulheres podem fazer para diminuir esses sintomas da perimenopausa e da menopausa? De longe, o melhor recurso que a gente tem é a terapêutica hormonal, é a reposição hormonal. Então a menopausa é o marco da parada da menstruação pela falência ovariana. Os nossos ovários param de produzir os hormônios, marcadamente parada de produção do estradiol. E aí, o que a gente tem de melhor recurso é trazer de volta o efeito que o estradiol, que o estrogênio tem no nosso corpo. Então, a terapêutica hormonal, e que precisa ser individualizada, porque cada mulher vai ter uma necessidade. Se essa mulher tem o útero, ela vai fazer uma reposição hormonal com estradiol e progesterona para proteção desse útero. Se ela não tem útero, ela precisa somente do estradiol. Fala-se muito hoje em testosterona, que é um recurso utilizado numa parcela muito pequena de mulheres que realmente tem uma necessidade ligada à sexualidade, a um desejo sexual hipoativo, mas que infelizmente no Brasil a gente não tem nenhuma formulação que seja segura para mulheres, a gente consegue manipular numa dose menor e bem individualizada, mas o que realmente a mulher precisa é de reposição estrogênica para que ela consiga ter uma melhora dos sintomas mentais, então a fadiga mental, o comprometimento da cognição, a memória, o raciocínio, para que ela tenha melhora da qualidade do sono. Não é só onda de calor que desperta essa mulher à noite, mas a gente percebe que ela tem um sono não reparador, então a reposição hormonal melhora, a disposição física, a proteção da perda de massa muscular, a terapêutica hormonal ajuda nisso, há uma melhor distribuição da gordura, porque quando a gente deixa de produzir esse estradiol, a distribuição de gordura modifica e por isso acentua aquela gordurinha no abdômen, Sei bem. que é outra coisa que aparece da noite pro dia, aquela As costas, né? pochetezinha. As costas vai ficar mais larga, As né? costas também, isso é interessante, mas o mais marcante é a parte baixa do Abdominal. abdômen, a proteção óssea, diminuindo a reabsorção E até cardiovascular, né? e muito a proteção cardiovascular. Para isso, a gente tem um período que se chama janela de oportunidade, Isso é interessante que falar. são os 5 primeiros anos dos sintomas aí da menopausa, é a fase ideal de se iniciar. Por isso que a gente tem que falar de sintomas que às vezes a mulher não reconhece, como do Como sendo do climatério, como de climatério. perimenopausa, porque se eu perco esses 5 primeiros anos, eu posso fazer terapêutica hormonal, claro, mas com um maior cuidado devido ao risco cardiovascular que aumenta se perder dessa janela. Então, para proteção cardiovascular, muito importante começar no momento certo.
e individualizado, sempre usando a menor dose eficaz pelo tempo que aquela mulher necessita. Antigamente, quando a gente estava na faculdade, falava-se que fazia reposição hormonal por 5 anos, depois por 10 anos, depois nunca depois dos 60 anos, e isso hoje já mudou. A gente É engraçado isso, individualiza. como a medicina vai mudando, vai melhorando, né? O quanto é importante, né? E é importante valorizar essas queixas no consultório para que você não perca Isso. essa oportunidade. O quanto é importante repor o hormônio de forma individualizada, porque o hormônio, eu brinco com o meu paciente assim, Keila, que existe uma balança, Sim. né? Então, de custo-benefício, não é custo de dinheiro, é o custo, porque a conta chega Sim. para você, né? De uma reposição hormonal exagerada, mal feita, e às vezes com outra finalidade, né? Se a gente for entrar aqui e falar de chip da beleza, nós vamos ficar aqui 3 dias E debatendo aqui talvez sobre isso, a gente não chegue né? a lugar nenhum, porque tudo ainda tão pouco Pode ser que daqui mais esclarecido. 20 anos a gente esteja aqui Exatamente, a falando medicina bem, vai se né? modificando, né? Então, não existe o certo e o errado, não existe a idade correta, não existe uma receita de bolo. É individual. Existe a individualidade de cada um. Então, Prudência, isso. o profissional Cuidado. capacitado para cuidar dessa mulher, atender todas essas necessidades. O que serve para uma nem sempre é benéfico para a outra. A gente tem que ver o histórico dessa mulher, os antecedentes, as intervenções que ela já sofreu para poder tratá-la de forma adequada. E mesmo os hormônios mudam, né? A gente tem estrogênios diferentes. Sim, a gente tem estrogênios diferentes com via de administração diferente. Diferentes. Então, a gente tem estrogênios para serem feitos via oral, a gente tem via transdérmica na forma de gel, na forma de spray, a gente tem patches, né, adesivos, e numa combinação com progesteronas diferentes, também por via oral, hoje por via vaginal. Então, a gente tem um arsenal grande Enorme, né? de hormônios possibilidades e que cada mulher vai ter aquilo que é melhor para pra ela e que pode se modificar ao longo desse período, porque a gente fica um tempo longo nessa fase climatérica, que compreende a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa recente e tardia. Então, não é um tratamento que vão durar 2 anos, 5 anos. Vai ser o tempo que essa mulher precisa e com necessidades diversas em cada fase que ela vai atravessando. Então não tem um momento também assim, não existe isso fechado na medicina hoje, assim, até quando ela pode usar o hormônio. Ela Não. tem que fazer o aproveitamento maior possível dessa janela terapêutica dela. Isso, Isso para é de- iniciar a Isso. janela terapêutica. Mas uma Até vez iniciado quando isso, a minha não pergunta é essa. existe mais uma idade estabelecida a partir da qual tem-se que interromper a reposição hormonal. Não existe mais. Existem mulheres com 65 anos que não querem mais usar e ficam bem, e a gente vai dar atenção para a proteção óssea de outra forma. O estilo de vida conta muito. Tem mulheres que com 70, 75 ainda precisam de reposição hormonal. E volta na balança. Risco-benefício. Vale a pena? O benefício que eu tenho supera os riscos Riscos que ela corre, né? que eu corro? Então é isso que a gente vai levar em conta. É, por isso que a gente tem que ter o bom senso, né, Keila? Seriedade, comprometimento e principalmente esse bom senso, né? E essa mulher precisa ser acompanhada de perto. Porque- Então, o comprometimento do profissional e o comprometimento da mulher com o cuidado da Porque sua às saúde. vezes, olha só, olha o bom senso aí, né? Porque às vezes para a pele é bom, mas para o coração não é, Exatamente. né? Então, Perfeito, a gente Ju. não pode subestimar, né? Não é beleza a qualquer custo, a gente tem que ter uma beleza consciente, Isso, né? é isso mesmo. Ju, e quais são as atitudes que a mulher precisa ter cotidianamente nos cuidados com a pele? Olha, eu acho que a proteção solar, ela é muito importante, né? Aí tem a história da vitamina D, né? Que nós vamos falar dela já já. Pela aí, guarda aí a pergunta. Mas eu acho que a exposição, ela pode ser importante, mas ela tem que ser feita com proteção, né? Porque vai prevenir o surgimento das ruguinhas, das manchas, principalmente. Eu acho que a hidratação da pele é extremamente importante.
nessa fase. Os tratamentos, né, assim, preventivos, né, poupando, no sentido de poupar o colágeno, de fazer essa poupança de colágeno para que a gente chegue melhor nessa Uhum. fase, que você tem uma deterioração maior do colágeno. Eu acho que basicamente são esses, né? Além de uma boa alimentação, atividades, né, cotidianas que vão ajudar na saúde, uma boa noite de sono, né? Uma alimentação balanceada, o cuidado com o açúcar, o cuidado com o sal, né? Também nessa fase é importante. Mas dermatologicamente falando, Keila, eu acho que a proteção e a hidratação, elas são extremamente importantes. Perfeito. Concordo com você. Eu acho que isso é o básico, né? Se você hidrata bem, se você protege essa pele, você tem uma pele cuidada para receber o que pode ir além e É. acrescentar benefícios. A qualidade da pele, ela tem que vir antes, né? Não adianta você partir para esses procedimentos estéticos se você não tem um tônus de pele, um viço bom, né? Meu avô falava isso, a pessoa tem a pele viçosa, Ju, isso é bonita, né? interessante. Eu percebo pessoalmente que quando eu me comprometi com o meu skincare, Ah, o comprometimento com o skincare e a melhora da hidratação oral, que eu tenho uma é, dificuldade, inclusive, olha, a gente indo além da hidratação da é. pele, mas a hidratação oral e esse skincare bem feito, o que ia além começou a ter mais resultado. Olha só, o skincare bem feito não significa necessariamente um skincare longo. Exatamente. Quando eu vou conversar no meu consultório com o paciente, eu procuro entender como é que é a rotina dele. Por exemplo, sua rotina, Keila. Isso. Você tá ligada no 12, né? Você acorda cedo, você faz Sim. parte, você atende consultório, você tem filhos, você, né? Você tem uma vida extremamente ativa. Então eu tenho que entender como é que é a vida dessa pessoa, porque o skincare, ele tem que entrar na vida da pessoa. Não Isso. adianta eu passar um skincare com vários passos para uma pessoa que não tem paciência, ela não vai usar aquilo ali. Então, é muito melhor que eu priorize os cuidados que ela necessita naquele momento, Isso. com poucos produtos. E o meu desafio, sabe qual é? Fazê-la gostar daquilo. Porque depois que a pessoa gosta, ela sente falta. Ninguém Isso. esquece de escovar os dentes, porque é prazeroso, né? É o O possível, hálito, o frescor. Então, factível e que dá e que dá prazer. prazer. É isso. Exatamente. Então é muito importante que a gente. Não adianta a pessoa usar o melhor filtro solar. Ah, mas ele é pegajoso, é fedido, eu não gosto. Então vamos trocar. E hoje o nosso arsenal é grande, amiga. Hoje a gente tem A muitos. bandejinha da Ju lá. Eu tenho uma bandejinha na minha mesa que eu gosto, inclusive, Sim, de testar no isso. paciente, né? Então E eu isso é tenho. interessante. Olha, eu, é, por exemplo, sou a que não gosto do filtro solar com cor, não gosto da textura da maioria dos filtros, e você me eu consegui. permitiu usar meu BB Blur, né? Por cima do meu É, filtro, e eu tenho minha pele como eu gosto, olha que uniformizada, com a legal. coloração que eu Aquele, gosto. então, você não gosta do protetor solar com filtro. Eu já amo. Eu uso como uma base para trabalhar Você todos já os me falou dias, isso. né? Então é isso, é a gente respeitar a individualidade da pessoa. Isso. O skincare, ele tem que fazer parte, ele tem que entrar na sua vida. Você não pode querer mudar a vida da pessoa em função de um skincare, né? E a gente observa muito isso em homens, É. os fazendeiros, né? Aham. Gente, eu tenho um grupo de pacientes muito legal, porque, né? Não adianta eu falar para ele, ó, agora, o fazendeiro, né? Tô lá morreu uma Como? vaca lá, vou ter que ir lá agora. Não, pera aí que eu vou passar o meu protetor solar. Ele não vai fazer Não isso. vai. Não é melhor ele colocar um chapéu ou ter o ato de usar o filtro logo cedo quando acorda? Acorda, já Um coloca um filtro, filtro um bom, filtro que que não seja dura mais tempo. pegajoso, que seja, né, adequado pro tipo de pele Muito dele. legal isso, Então Ju. é isso, né? Eu tenho pessoas que fazem atividade física, outdoor, outras que já não, já dentro tem um trabalho mais, né, interno, mais em ambientes fechados. Então, tudo se adequa. O importante é isso, é você gostar. Meu desafio é fazer você gostar do seu skincare. Se gostou, ok, depois a gente vai incrementando. Legal, muito bom isso. E esse planejamento, ele tem que existir, né? O que vai ser, né, a partir de aí. Então, eu acho que é importante isso, a pessoa entender que, né, nos seus 30 ela está fazendo alguns tipos de procedimento, nos 40 serão aqueles mais algumas coisinhas, Uhum. e assim por diante.
Então esse planejamento de como vai ser, né, eu vou, por exemplo, quanto mais eu trato a flacidez, menos eu preciso de preencher esse paciente. Então esse roteiro, ele tem que ser escrito pelo paciente junto com o E o cuidado dermatologista. contínuo, ele permite que a gente vá percebendo as modificações sem sobressaltos. É, Você vai percebendo a sua mudança e ela é aceitável, ela não te traz nenhum medo, nenhuma frustração, porque se a gente não se cuida continuamente, um dia eu olho no espelho e vejo uma pessoa que eu não reconheço. E talvez não seja possível voltar a ser quem eu era antes. Mas se o é. cuidado é contínuo, eu vou me modificando no processo de uma forma aceitável e que eu gosto. E isso é possível. Eu tenho visto que isso é possível. E isso é muito É, gostoso. legal, E legal. isso é na menopausa de forma geral. Sou uma nova pessoa, numa nova fase de vida com muitas possibilidades. Feliz, bonita, ativa, com sonhos, com projetos, uma pele legal, um corpo legal, dentro do possível. Com E que algumas depende de mim. ruguinhas, e E daí? tudo E daí? bem, E tudo e bem. tudo bem. É interessante a gente falar isso, porque eu falo que o tempo, ele nos traz coisas boas, além das ruguinhas, né? E eu acho que a maturidade é uma delas, né? A Perfeito. maturidade de refletir sobre isso. Não, eu tenho, Isso. mas está tudo bem, está tudo certo. E eu, sinceramente, Keila, eu não troco meus 51, eu tenho 51, pelos meus 30. De coração, não troco. Se me oferecesse hoje a possibilidade, né? Ó, você quer ter aquela vida que você tinha aos 30? Não, não quero não. Eu gosto dos 50, Eu posso falar a né? mesma Olha que coisa, legal. a mesma coisa. E eu espero que quando a gente chegar nos 60, a gente possa falar algo bem semelhante, porque cada fase, ela Ela tem a tem sua sua beleza. beleza, a sua importância, né, os seus ganhos. Mas para a gente chegar bem aos 60, a gente tem que ter esse planejamento a partir de agora. Passar Não bem é só pelos de beleza, 50, não. Claro não. que de beleza também, mas assim, construir, né, essa passagem do tempo com bons hábitos, né, com cuidado, com a É isso, reposição, com os cuidados de pele, enfim. é isso É uma mesmo. construção, né? A gente escolhe como a gente quer chegar lá. A gente quer, né? Vale a pena fazer essa escolha. É, Uma com boa certeza, escolha, vale a pena. com certeza. Ju, a gente falou dos tratamentos, o que que é mais importante, o que que é possível fazer, os recursos que tem, mas e sobre resultados? Os resultados são os mesmos? Para mulheres que estão na mesma fase, eu vou usar os recursos e eu vou ter os mesmos resultados? São duas coisas diferentes. Eu acho que assim, se eu ofereço um tratamento para uma mulher de 30, uma mulher de 50, o mesmo tratamento, vamos lá. Uhum, É claro que a mulher de 30 terá uma resposta diferente da mulher de 50, uma resposta melhor. Eu tenho uma máquina trabalhando melhor ali, um corpo trabalhando melhor, certo. um metabolismo diferente, né? Agora, se eu pego o mesmo tratamento e ofereço para duas mulheres de 50 anos com hábitos de vida diferentes, né? Então eu venho, ofereço o mesmo tratamento, mas essa mulher aqui, ela se cuida. Ela faz atividade física, ela não fuma, ela Se bebe alimenta pouco, se bem? alimenta bem, não come açúcar, né? É claro que ela vai ter uma resposta muito melhor do que essa daqui, que não malha, não come bem, não dorme bem, não faz reposição hormonal. Então as Isso. respostas, elas são diferentes, né? Eu não posso esperar, com certeza, que uma mulher na menopausa responda a um bioestimulador, por exemplo, como uma mulher de 40. Agora, tudo é uma construção. Se é uma mulher que já vem se cuidando ao longo dos anos, é claro que ela tem um corpo mais preparado para enfrentar esse declínio do colágeno, por exemplo, né? Perfeito. Ju, então você quer dizer que para eu ter o melhor resultado possível com o recurso, não é só escolher o melhor médico, o melhor produto. Eu tenho que me comprometer com todo um estilo de vida e a Com certeza. continuidade desse tratamento, que seria o planejamento, então. E isso tem que ser leve para você. Isso Ok, tem que ser bom para você. Tem que ser prazeroso para você. Assim como skincare. isso. Muito bom.
Keilinha, querida, sem palavras para te agradecer pela disponibilidade de vir aqui e participar desse talk comigo. Foi tão rico, né? Tão esclarecedor para todos. Te agradeço muito. Um prazerzão ter você aqui comigo. Eu que te agradeço, Ju. É sempre bom estar com você sabe disso, que eu sou sua fã, minha musa inspiradora. Ai, meu E Deus. uma alegria participar desse talk, falando de um assunto que hoje é meu dia a dia. É o assunto que me traz a possibilidade de trabalhar com paixão. Eu amo estar com as mulheres nessa fase. E a gente sabe que a gente pode oferecer muito. E quando a gente tem recurso para oferecer junto com alguém que a gente É mais gosta, gostoso porque a ainda, gente né? não caminha sozinha na vida, né? O cuidado compartilhado é melhor ainda. Eu espero que as mulheres possam aproveitar muito essa conversa e que seja um estímulo para elas se cuidarem, como nós estamos fazendo. Isso aí. Obrigada, querida. Obrigada a você. A menopausa não é um fim, é uma travessia. E como toda travessia, ela pode ser feita com luz, com consciência, com beleza. Compartilhe esse episódio com uma mulher que provavelmente pode estar passando por essa fase. Vamos juntas reescrever esse momento com dignidade, com beleza, com verdade e com muito autocuidado. Até o próximo Além da Pele.